Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Estou muito animada de estar aqui com vocês, porque literalmente eu vou virar uma chavinha na sua mente com o que eu vou contar aqui pra vocês hoje. E você deve estar pensando, mas Ana, por que aprender sobre como expressar a minha beleza? Eu nem me acho bonita, não tem... O que eu vou ganhar com isso? Já vou te dar uma dica, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa com mais vontade, mais desejo de literalmente expressar o que há de melhor em você. Aprender a expressar a sua beleza é aprender a expressar e a viver o que há de melhor dentro de si. Eu quero começar esse vídeo falando com vocês sobre o seguinte: quando você for imaginar algo belo, algo bonito, as coisas mais intrínsecas, se a gente for voltar lá para a raiz de tudo, lá para o início, para a criação do mundo, tudo que é verdadeiramente bonito e belo foi criado por Deus. Deus criou a natureza, as árvores, as flores, tudo que verdadeiramente é belo e que possui uma natureza intrínseca foi criado por Deus. E Deus diz na Bíblia que nós somos a imagem e semelhança dele. Ou seja, além de sermos criados por ele, ou seja, além de possuirmos intrinsecamente a faísca do que significa ser belo e da beleza, nós também possuímos o dom, porque se nós somos a imagem e semelhança dele, nós também possuímos o dom de criar o belo, ou seja, de criar a beleza. E eu estudo a beleza por várias vertentes, né? Tanto uma vertente mental, quanto uma vertente de origem, que seria uma parte de espírito, quanto uma vertente física também, uma vertente técnica, que aí isso entra mais na minha profissão como médica em si. E ao estudar todas essas vertentes da beleza, existe um ponto em comum em todos esses âmbitos. Se você é aquela pessoa que ainda acredita que beleza, acredito que você já saiba que beleza não é só o externo, né? Mas isso é muito vago para quem não tem o verdadeiro conhecimento do que beleza significa, do que o belo, de como é a expressão do belo. Então, Ana, por que eu tenho que saber isso? Quando você descobre e aprende a expressar o belo que há em você, você vai se tornar uma pessoa que vai resgatar a sua identidade. Você vai se tornar uma pessoa graciosa aos olhos de todos que estão ao seu redor, inclusive os seus próprios olhos. Você vai olhar para você e você vai saber que existe algo em mim que me norteia, existe algo em mim que me leva, existe algo em mim que expressa isso. É como se você acendesse aquela chama de divindade mesmo que há dentro de você. Além disso, você consegue abrir portas e entrar em lugares e acessar lugares muito especiais e secretos para Deus. Um ponto muito interessante de você conseguir expressar literalmente a sua beleza é que você vai conseguir viver na sua melhor versão. Lá no íntimo, todos temos esse desejo. Se você não tem mais esse desejo, é porque talvez ele já tenha morrido dentro do seu coração, de tanto você ter tentado e não ter encontrado a solução. Mas eu te garanto, a solução existe. Existe uma jornada que você pode trilhar para que isso aconteça. Existe um passo a passo perfeito, criado com base na verdade da nossa origem, que te resgata. Então esses são alguns dos benefícios que você tem ao realmente aprender a expressar a beleza que há dentro de você. Falando de uma maneira mais técnica, a beleza a gente pode compor como função e forma, ou seja, harmonia e proporção. A beleza significa harmonia, proporção. Para a natureza existe uma ordem. Então, quando Deus criou o mundo, Deus criou ele ordenado. Quando nós vivemos a nossa rotina, nós vivemos uma vida através de uma ordem. Você nasce, você é uma criança, você é um jovem, depois você é um adulto, você é um idoso. Não existe como desordenar a ordem que o próprio Deus nos impôs a viver. E dentro dessa ordem é que literalmente vive a graça. Então, quando a gente for pensar em transmitir a beleza, a gente tem que pensar em transmitir a beleza em relação à sua forma e função. Ou seja, falando da parte física, não tem como você deixar uma forma perfeita, linda, harmonicamente, harmônica e não ter funcionalidade. Da mesma maneira, todos os seus atos, agora pensando numa parte de gestos, de atos, todos os seus atos transmitem
uma mensagem. Então não importa, tudo que você fala, tudo que você faz transmite algo. Então qual é a forma que você transmite para que gere na verdade um resultado, ou seja, uma função? Sempre quando você for pensar em agir e em viver, qual é a forma que eu transmito para que eu consiga literalmente mostrar a função daquilo? Então assim, quando você quer expressar amor, você não expressa amor batendo em alguém, você expressa amor amando alguém. Então você não expressa, dificilmente um pai vai chegar lá para um filho para expressar amor para ele batendo nele. Isso não significa, isso não tem nada a ver com repreensão, nada disso. É uma questão de forma, como você age para que você transmita a mensagem. Então a beleza traz muito disso, assim, entre forma e função. Isso se encaixa no âmbito físico, isso se encaixa no âmbito de mente. Quando a gente for pensar literalmente na ordem que Jesus criou as coisas, ele criou de uma maneira tão perfeita que a beleza de Jesus traz harmonia e proporção. Quando a gente trabalha tecnicamente também dentro da estética, a gente traz harmonia e proporção. Harmonia é um equilíbrio de contraste. Se você for pensar, por exemplo, na vida de Jesus, como ele agia, ele sempre amava, a essência dele era sempre amor, mas a forma como ele amava, às vezes era através de uma repreensão, às vezes era através de um afago. Então a harmonia é esse equilíbrio de contrastes. Quando você for pensar em várias histórias bíblicas ou na vida do próprio Jesus Cristo, ele mostra claramente como a harmonia é um dos principais pilares da beleza. Por exemplo, a harmonia como sendo a diferença de contrastes. Você vai pensar, quando Deus criou o mundo, ele trabalhou 7 dias e descansou um dia. Então ele sempre tem um equilíbrio de contrastes. O nosso mundo gira em torno de equilíbrio, dia, noite, verão, inverno, é sempre um equilíbrio de contrastes. Então como você está agindo hoje em dia para que você literalmente tenha uma vida de equilíbrio de contraste? Outro ponto que entra dentro da beleza é a proporção, e isso entra dentro de uma linha matemática que também tem tudo a ver com a nossa origem. Eu não sei se você já chegou a ver, mas talvez você lembre daquela imagem de Leonardo da Vinci do Homem de Vitrúvio, que as pernas abertas, os braços abertos, tem um círculo ao redor. Lá ele explica matematicamente como o nosso corpo possui uma harmonia matemática mesmo. Aí entra num âmbito mais técnico, né, que a gente estuda literalmente pensando em proporção e em trazer beleza através de harmonização, por exemplo, corporal e física, né? Uma coisa é, Deus nos criou perfeitos, Deus sempre cria as coisas perfeitas, mas na verdade é a gente que através de hábitos, através de formas, de estilo de vida, a gente prejudica essa perfeição que Deus nos fez, se a gente soubesse literalmente cuidar. E isso está totalmente ligado a um cuidado físico também, a um cuidado de ações, a um cuidado que você ingere, a um cuidado que você tem consigo mesmo. Se a gente soubesse cuidar, a harmonização para mim, essa questão da beleza física, está totalmente ligada a um cuidado, não a uma transformação. E como médica, literalmente assim, você traz isso à superfície, né? Você entende lá no âmago da pessoa o que ela passa fisicamente, qual é a questão dela emocionalmente, que faz com que ela às vezes queira transmitir algo físico que na verdade é uma tentativa de somente expressar a opressão que tem dentro da mente dela, a falta de paternidade que tem dentro dela. Então é a beleza, né? Uma junção do que você pensa, de como você age, de como você se expressa, de como você vive, dos seus hábitos, dos seus cuidados. E agora eu vou fazer uma analogia aqui pra você de como na prática você aprender a literalmente buscar mais beleza em si. E essa analogia, ela gira em torno de um estudo muito técnico, inclusive, dentro do mundo, né, da harmonização corporal e facial, que a gente fala a respeito do seguinte: quando a gente analisa, por exemplo, uma face, a gente analisa ela de forma, primeiro, os aspectos mais importantes é o horizonte, né? Então, por exemplo, assim, testa, malar, mandíbula. E o segundo aspecto que a gente analisa é o vertical, né? Fazendo uma analogia à nossa vida, quando a gente quer construir a beleza, a gente precisa ver primeiro o horizonte das coisas, ou seja, em que ambiente eu estou inserida, quais são as pessoas que estão ao meu redor, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou expressando, como está o meu
redor, que lugar da sociedade eu estou inserida, o que eu defendo, quais são as minhas crenças. Então, quando você vai buscar a aprender literalmente a viver a sua melhor versão, você precisa olhar ao redor e ver, nossa, o sonho que eu tenho dentro de mim, o que eu gostaria de viver condiz com tudo isso aqui que está ao meu redor? Então, a primeira análise que a gente faz para buscar uma harmonia, primeiro é no âmbito horizontal, depois é no âmbito vertical, ou seja, você. Então, assim, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me transformar, como eu devo me cuidar. O que falta em mim para que eu literalmente aprenda a expressar o melhor de mim, qual é a minha falta de conhecimento. Não é à toa que Deus diz, meu povo carece por falta de conhecimento, meu povo carece por não conhecer as coisas, meu povo carece por não ter conhecimento, por não buscar inteligência, por não buscar sabedoria que só há em mim e que meu filho precisa vir até mim para que eu entregue essa sabedoria a ele. Então, quando a gente vai buscar, literalmente, viver a nossa melhor versão, primeiro passo, olha ao redor. Isso tudo condiz com o sonho que você quer viver? Depois olhe para você, o que você tem que mudar para automaticamente tudo que esteja ao seu redor também se transformar. É impossível uma pessoa mudada permanecer no mesmo ambiente antigo que não condizia com essa nova versão. Busque verdadeiramente a sua origem, busque quem você é. Busque quem é seu pai, busque os planos que ele tem para sua vida, entenda o que você verdadeiramente ama fazer. Ele já colocou a sementinha ali no seu coração do seu verdadeiro sonho, que às vezes está lá amortecido e que você nem dá mais visão a ele. Mas sufocar ele, na verdade, significa sufocar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira origem. Então busque isso, busque curar suas emoções, as suas crenças, e automaticamente expresse em você, fisicamente, através de gestos, através de fala, através de maneira de agir, o que toda essa transformação interna te trouxe. Então, literalmente, expressar a sua melhor versão, expressar a beleza, é um resgate da sua feminilidade, um resgate de você, é um resgate da sua família, é um resgate das pessoas que estão ao seu redor. Se você pudesse saber o quão importante e o quanto as pessoas que estão ao seu redor e o quanto o seu íntimo anseia por isso, talvez você desse mais atenção a esse lado. Então aprenda verdadeiramente a expressar o que há de melhor em você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que mais te impactou do que a gente falou aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta esse vídeo e até o próximo. Beijo, tchau!